Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Na Prática. E sabe, eu tava com muita saudade de aparecer por aqui, faz um bom tempo que eu não aparecia, me desculpem, mas vamos firmes em 2020, vamos fazer acontecer. Lembre-se que você é salvo pela graça para resplandecer o amor de Deus. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco acerca de Davi, um homem que é tido como um homem segundo o coração de Deus, mas que para que ele tivesse esse adjetivo na sua vida, ele precisou passar por alguns estágios, ele precisou enfrentar algumas situações para que Deus entregasse aquilo para que ele, melhor, se mostrasse preparado para Deus, para viver aquilo que Deus havia liberado para a sua vida. E são 3 estágios muito importantes que nós precisamos entender através da história de Davi. O primeiro deles é a intimidade. Davi era um pastor de ovelhas que saía pela manhã e retornava à noite para casa. Ele cuidava as ovelhas o dia todo no pasto. Tanto é que quando o profeta Samuel vai até a casa do seu pai Jessé, Davi não estava em casa porque ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Nesse período que Davi era pastor, ele precisou enfrentar um urso e um leão. É muito provável, meus amigos, que Davi, nesse tempo, nesse período, tinha uma comunhão com Deus de tamanha forma porque ele ficava sozinho o dia inteiro. E quando você fica sozinho, eu não sei você, mas eu me pego muitas vezes falando sozinho ou até mesmo orando. Quando eu estou no carro, quando eu estou em casa, aonde quer que eu esteja, às vezes eu me pego falando com Deus. Então você imagina Davi conversando com Deus quando ele enfrentou um urso, quando ele enfrentou um leão, porque ele precisava de uma força não dele, mas vinda de Deus. O segundo estágio é que Davi foi servo. Davi serviu o seu pai como pastor e ele serviu Saul, a quem num futuro ele iria suceder. Quando Davi resolve se humilhar para essas duas pessoas, ele está se humilhando diante do seu pai, diante de todos dos seus irmãos e diante de Saul, porque ele sabia que a exaltação sobre a sua vida viria pela parte de Deus. E um terceiro estágio é que Davi, ele aprende a andar em comunidade. Quando ele está lá na caverna de Adulão, que 400 homens se juntam a ele, então são os 400 de Davi. Ali ele precisa aprender a ser líder, ali ele precisa aprender a ser exemplo. Então ali nós temos um novo estágio na vida de Davi. Então perceba que Davi, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que entendeu que maior era aquele que servia e um homem que entendeu que ele precisava liderar, que ele precisava andar em comunidade. E por Davi ter sido fiel a Deus, Deus entregou grandes coisas para Davi. Por Davi ter entregado a sua vida para Deus, Deus entregou um reinado para Davi. Por isso, meus queridos, eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida, para que você entregue a sua vida para Deus, entregue os seus dias, entregue os seus sonhos, entregue os seus projetos, entregue a sua, de fato, dependência para Deus, que grandes coisas Deus ele vai entregar na sua vida. Então não se esqueça disso, entregue a sua vida para Deus e persevere nos estágios que você tem passado, porque grandes são as coisas que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, um livro que tem mudado a minha vida e eu tô relendo ele mais uma vez é o livro Enraizado. Esse livro é fantástico. Se você já leu esse livro, deixa aqui no comentário se sim e o que Deus falou contigo através desse livro. E se você ainda não leu, não perca mais tempo, porque esse livro é fenomenal. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, nos ajude compartilhando esse vídeo, deixe o seu joinha e não deixe de comentar aquilo que Deus falou com você e se você já leu o livro Enraizados. Que Deus te abençoe.